Fora da igreja não há salvação. Será que isto está na Bíblia Sagrada? Quem criou esse termo, essa ideologia, que uma pessoa fora de uma determinada igreja está sem salvação ou sem a graça? Para que possamos entender esse termo, fora da igreja não há salvação, vamos conhecer São Cipriano de Cartago, a qual passou para a história não apenas como santo, mas também como excelente orador. É ainda considerado um dos padres latinos. A principal fonte da sua vida é a obra Vida de São Cipriano, escrita por seu discípulo Pôncio de Cartago. Nas próprias palavras de São Cipriano, ele dizia: por isso, fora da igreja não há salvação, porque ninguém não tem a igreja por mãe, por Deus, por Pai. No ano de 258 depois de Cristo, ele afirma a necessidade de pertencer à Igreja de Cristo para se salvar, esta a Igreja Católica. O próprio Concílio Ecumênico Vaticano II reafirmou: não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja foi fundada por Deus, através de Jesus Cristo, como necessária, apesar disso, não querem entrar nela, nem nela perseverar. Formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Podemos ver claramente aqui da onde surgiu essa ideologia, que fora da igreja não há salvação. Na verdade, todo aquele que não ia para a igreja católica, que não queria fazer parte da igreja católica, fazer parte da membresia, era um herege, era um perdido, estava sem a graça e sem a salvação, porque a própria igreja, a mãe, alegava incessantemente que fora dela não havia salvação. Então, a salvação da pessoa ficava presa àquela instituição, ficava presa à Igreja Católica. Até então, nessa época, não existia igreja protestante, igreja evangélica, só havia igreja católica. Então, já nessa época, já taxavam as pessoas de herege, por não fazer parte da igreja católica. Mas somente no dia 31 de outubro de 1517, que foi criada a primeira igreja protestante na Alemanha. E de lá para cá surgiu todas as denominações cristãs que vemos hoje pelo Brasil e pelo mundo. E hoje, novamente, os templos evangélicos também ditam as mesmas palavras da mãe, dizendo que fora da igreja evangélica não há salvação. E agora taxam essas pessoas de desigrejadas, porque essas instituições religiosas que se uniram contra pessoas que querem servir ao Altíssimo em espírito e em verdade, taxam elas como hereges, desviadas, que estão no mundo sem salvação,
sem a graça. Mas será que é isso que está escrito na Bíblia Sagrada? Será que realmente a pessoa optar a não ir a um templo evangélico, ela está no mundo? Ou ela está sem a graça e sem salvação? Será que a instituição religiosa ela está sujeita, né, a isso? Ou, aliás, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, o próprio Jesus está confinado dentro de um templo que quem está fora não tem mais salvação? Será que Jesus morreu pelas pessoas ou pelos tijolos? Jesus morreu pelos seres humanos ou pelos templos? Antes de 1517 não havia templo evangélico. Será que essas pessoas estavam sem salvação por não ter um templo evangélico para cultuar ou congregar? Será? Aonde está escrito na sua Bíblia que Jesus mandou alguém para uma igreja? Aonde está escrito na sua Bíblia que algum apóstolo ou algum discípulo do passado mandou alguém para a igreja congregar ou fazer parte daquela instituição? Se até então ela nunca existiu, tanto na época de Jesus como na época dos apóstolos. Ela surgiu há pouco tempo, há 1517. E onde estava esse povo? Eram os desigrejados? Se a pessoa se torna desigrejado por não fazer parte de uma igreja cristã criada há pouco tempo, e antes dela? Onde estava esse povo? Então Jesus morreu por uma instituição? Mas se Jesus manda você ir congregar numa igreja, qual que ele está mandando você ir? Assembleia de Deus? Cristã do Brasil? Batista? Metodista? Universal? Mundial do Poder de Deus? Igreja Internacional da Graça? Igreja Pentecostal? Qual igreja? Em qual nelas há uma verdade? Por que elas não são unidas? Porque se professam um mesmo Deus. Se elas professam o mesmo Jesus, por que elas não estão juntas? Por que elas não congregam juntas? Por que elas não fazem campanha juntas? Em algumas instituições, umas fazem a ceia, por que não ceiam juntas? Por que os irmãos de uma determinada instituição, como a Assembleia de Deus, vai lá congregar ou até participar dos cultos da Cristã do Brasil? Por que os membros da Cristã do Brasil não faz lá uma campanha, uma visita toda semana na Assembleia de Deus, estuda lá junto com eles na escola dominical? Por que não ficam juntas, andam juntas? Por que o do Valdemiro não faz a ceia com Macedo ou com R.R. Soares ou vice-versa? Não são todos igreja de Deus? Será que o corpo ou a igreja que falam que é de Cristo está dividida? Será que foi isso que o Senhor, que o Criador dos céus e da terra, determinou para o seu povo? Se ele manda você congregar, ele manda você em qual? Porque aonde você está, o dono daquela instituição já tinha saído de outra para fundar a sua própria. E a cada dia que se passa, uns vão saindo e vão abrindo as suas próprias denominações. Se você não pode abandonar a congregação a qual você está, por que o outro abandonou a dele para abrir a sua para você estar nela hoje? Será que foi isso que o Messias ensinou? Igreja é isso? Igrejas são templos, são denominações?
criadas por homens há pouco tempo? Por que você não vê na Bíblia Jesus mandando Pedro abrir uma igreja? Por que você não vê Jesus mandando apóstolo Paulo fundar uma igreja? Por que você não vê Pedro tendo um pastor congregando numa igreja? Por que você não vê Pedro mandando Cornélio, em Atos capítulo 10, procurar uma igreja para congregar, ou então para ser membro de Pedro, porque na visão, hoje, Pedro é um pastor? Por que ele não foi membro de Pedro? Por que Pedro foi embora, deixou o Cornélio seguir a sua vida normalmente? Existe algum versículo sequer dentro da Bíblia que diz que se você não fizer parte de uma igreja, você perde a sua salvação? Você virou um desigrejado? Aonde? Tu viu Paulo alguma vez mandando alguém para a igreja? Você viu Paulo falando que as pessoas não deveriam abandonar uma igreja, porque senão elas seriam do mundo? Desigrejadas? Estariam sem salvação? Sem a graça? Será que foi isso que está escrito? Você já parou para pensar e pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia e começar a ler, a estudar e procurar se há algum amparo da Escritura onde diz que você tem que fazer parte de uma igreja? O Messias não mandou você fazer nada disso. Não tem nada que diz que você tem que ir para a igreja. A adoração é em espírito, é no entendimento. Deus não mandou você ir para lugar nenhum. Você acha que Deus está preso, o Pai está preso a uma instituição? Você acha que se fechar as portas de todas as denominações pelo mundo, vai acabar o Evangelho? Será que o Messias vai parar de operar na terra? O seu espírito vai parar de atuar na terra porque não tem uma instituição religiosa? Se as portas se fecharem pelo mundo, será que a igreja vai acabar? Será que o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, é movido pelo que você dá? Pelo dinheiro que você oferece? Não. O Altíssimo criou todas as coisas. O apóstolo Paulo diz claro, em Atos capítulo 17, você pode ler muito bem, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não precisa de alguma coisa das suas mãos. Paulo disse isso. Porque ele já deu a vida, fez todas as coisas. Ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa de nada das tuas mãos. Ele não requer nada das tuas mãos, dizia Paulo. Por que agora ele pede o seu dinheiro? Por que agora ele pede que você vá a um lugar adorar ele? Fazer algo para agradar ele, algum sacrifício, alguma coisa para tentar agradar ele. Se ele fez todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, ele quer que você faça o que ele mandou, que é amar ao próximo como a ti mesmo, fazer o bem a todas as pessoas. Ele não mandou você ir para algum lugar. O próprio Jesus disse: você quer orar, você quer buscar o Pai? Vai para o seu quarto. Ore em secreto ao teu Pai, no seu quarto, que ele vai te ouvir. Jesus não falou assim: olha, você quer orar, quer buscar Deus? Vai para a igreja. Procura um local para se adorar a Deus. Não. Você quer buscar o Pai? Você quer orar a Deus? Vai para o teu quarto em secreto, dentro da sua casa. Não está escrito, como todos aí propagam, onde tiver 2 ou 3 em meu nome eu estarei presente? Onde tiver 2 ou 3 ele não vai estar presente? Assim diz a religião. Mas falam que isso é para você estar lá dentro do templo, mas também não pode dizer que é para dentro da sua casa? Por que tem que ser lá?
Porque tudo tem que puxar para cá se eu posso fazer lá. Então, fora da igreja não há salvação. Foi criada pela Igreja Católica e dado prosseguimento pela Igreja Evangélica. As duas, que são mãe e filha, dizem a mesma coisa. Que a salvação agora depende das quatro paredes. Se você não fizer parte das quatro paredes, você não está salvo. Mas Jesus não morreu pelas quatro paredes. Ele morreu por você. A salvação é pela fé. Você acredita, você crê. Você está salvo, não está escrito isso? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é por obras, não é por mérito. Isso é dom de Deus, algo dado para você de graça. Como que agora eu vou dizer para você que você tem que ir para algum lugar para buscar a Deus para você ser salvo? Ou fazer parte daquele local para você não perder a graça? Isso não existe. Ah, mas por que falam que eu sou um desigrejado? Eles falam isso porque não querem perder as ovelhas. Não querem perder a lã das ovelhas. Ele não vai querer perder o que ele mais precisa, que é o seu dinheiro. Eles querem continuar te aprisionando num local, dizendo que Deus quer você ali. Para quê? Para arrancar o teu dinheiro. Se é um local, né? Se ele abrir um local para realizar algo para Deus, por que ele não paga do seu próprio bolso? Por que ele pede a você? Por que as suas dívidas você paga e você não pede ninguém para pagar suas dívidas? Porque agora aquela pessoa abre um espaço, tem que pagar tudo que tem lá e pede a você, e não paga do bolso dela. Mas ela fala que é para pagar porque é casa de Deus. E se falar que é para ela, você não vai dar. Mas você tem que falar que é para a obra de Deus para que a pessoa venha dar aquele dinheiro, porque ela fala que é para a obra de Deus. Mas quando ela quiser fechar, ela fecha e vende. E o dinheiro vai para o bolso dela. Essa é a realidade. Deus não precisa de local, não precisa do teu dinheiro, não precisa de espaço para salvar a sua vida. Deus nunca pediu isso de você. As pessoas querem te manter aprisionadas dentro daquele templo, colocando sobre você cargas insuportáveis que nem eles vão suportar, vão querer levantar nem com o dedo. Eles querem vocês presos dentro do chiqueiro, porque os porcos ficam dentro do chiqueiro. As ovelhas não ficam presas no aprisco. Elas saem e acham pastagem para comer. E não ficam dentro do aprisco para comer. Eles saem, porque assim está escrito, o porteiro vai, abre as portas e as ovelhas saem, procuram as pastagens, se alimentam para fora do aprisco. Mas eles querem botar vocês dentro do chiqueiro, porque existe dois pastores, os pastores de ovelhas e os pastores de porcos. Os pastores de ovelhas abrem as portas para você seguir o seu rumo, procurar os pastos verdejantes para você se alimentar. Você não fica preso, mas os porcos ficam presos e comem da lavagem de tudo que os porqueiros colocam ali no coxo ali. E eles comem, ficam presos até o abate. Por isso que o próprio Messias disse que existe o pastor de ovelhas e o pastor de porcos. Há duas diferenças. Daqueles que te deixam livres e aqueles que te aprisionam. Você come lavagem todos os dias. E você vai chegar um dia que você vai entrar num abate. Porque eles vão tirar tudo que você tem. E deixar você sem nada. Por quê? Porque eles falam que aquilo é para Deus. Mas Deus nunca pediu isso. Nunca pediu. Reflita bem. Fora da igreja não há salvação. Está na sua Bíblia?
ou está fora da Bíblia? Foi Jesus que falou ou foi o homem que falou? Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Que a paz seja contigo.